Vamos iniciar. Aí depois eu vou dividir uns momentos de orações, tá? Para que a gente ore cada um pouquinho pelos pedidos de oração, de agradecimento também, pelos enfermos, por nossas famílias, pelos países, tá bom? Aí a gente inicia rapidinho. Eu vou pedir agora para o Fagner, tá? Para ele estar lendo para a gente o Salmo 90 e o versículo 1. Tudo bem, Fagner? Tudo bem, Fábio. Você pode ler para a gente o Salmo 90 e o versículo 1? Posso? Tá bom, Pode ver? pode. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Amém. Deus Amém. abençoe, Pai. Amém. Amém. Rodolfo, eu vou pedir então para você fazer essa nossa primeira oração de agradecimento e gratidão a Deus por tudo, e agradecer por esse momento, né, de estarmos aqui, de Deus nos permitir, tá bom? Beleza. Tá me escutando normal? Tá, tudo bem. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amado Deus, te convido para estar conosco essa noite. Agradecemos pelas nossas famílias, pelo alimento, pelo lar, nossa saúde, nossas vidas. Agradecemos pelo seu Santo Filho ter se sacrificado por nós e nos dar a chance da vida eterna. Em especial, agradeço pela vida da minha esposa e minhas filhinhas, que eu amo muito. Peço que continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Peço pela sua proteção e que nos abençoe com muita saúde. Peço que perdoe nossos pecados e que amoleça nossos corações. Confio em tua palavra e em teu amor infinito. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, Rodolfo. Então, a gente já fez alguns pedidos, né, de oração. A irmã Zefa, eu ia pedir para a senhora fazer uma breve oração de confissão dos nossos pecados, tá? E aí depois a gente passa para outros momentos de oração. Tá bom? Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais um dia que nos deste na tua presença. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por a noite que já se começou. Obrigado, Senhor, por cada vida de cada irmão que está aqui nessa reunião de oração. Ó Deus, obrigado também por a vida daqueles que não puderam estar. Ó Santo Deus maravilhoso, o Senhor tem sido um Deus presente na nossa vida, um Deus que tem suprido a nossa necessidade, a necessidade dos teus filhos, Pai. O Senhor é um Pai bondoso, amoroso, cuidadoso, misericordioso. O Senhor é tão bom, que nós não temos nem palavra para nos expressar, Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo meu lar, pelo varão que o Senhor me deu, Pai, por esse homem maravilhoso, companheiro, amigo, esposo, meu irmão em Cristo. Abaixo de Deus, ele é tudo na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela a vida dos meus filhos, meus netos, pela vida dos meus irmãos, que eu tenho aprendido a amar cada um, especialmente a vida de cada um. Ó Deus querido, eu sou grata, Pai, pela aposentadoria da minha irmã que saiu. O Senhor sabe o quanto ela lutou, ela, meu cunhado, mas é o que eu falei para ela hoje. Mana, é tudo no tempo de Deus, mana. E o tempo era hoje, dia 20 de fevereiro. Eu, particularmente, fiquei muito feliz por ela, né? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ó Deus querido, eu sou grata por tudo, Pai. O Senhor sabe, o meu coração se regozija de tanto amor que eu tenho pelos meus irmãos.
Ó Deus querido, eu te peço também, Pai, que venha abençoar o Bruno na faculdade, a Belinha na escola, que ela começou agora. Ela tem tido algumas dificuldades, Senhor, mas o Senhor, ser com a tua cordeirinha, Senhor, ser com o Bruno ali, capacitando ele cada dia mais, esse menino valoroso, bondoso, bom filho. Ó Deus querido, toma conta do Bruno ali. Leva ele, traz a faculdade debaixo dos teus cuidados, Senhor. Ó Deus querido, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda é de fazer. Ó Deus querido, hoje a gente fazendo culto doméstico aqui de manhã, eu, meu bem, e o meu neto, Mateus, nós lemos a tua palavra, Pai, e é o que a gente fala. A gente lê a palavra de Deus, a gente se sente confortada, fortificada, a gente sente, Pai, realmente, Senhor Deus, que não existe coisa melhor do que te servir. Ó Deus querido, e eu te peço que o Senhor nos encoraje todo dia a estar fazendo culto doméstico, lendo a tua palavra, te buscando, te edificando e te agradecendo, Senhor. Ó Deus amado, agora eu quero te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, Senhor, pelas nossas fraquezas, porque a tua palavra, o apóstolo Paulo fala, quando nós pensamos que nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, mas eu te peço perdão pelo meu pecado, o pecado dos meus irmãos. Tudo isso eu te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. A minha irmã Zefa. Quitéria, eu queria pedir para você estar orando também pelos enfermos e pelas famílias. Eu também vou fazer essa oração dividida com você, tá bom? E aí eu queria que você apresentasse da parte que você falou, né, da sua família, a Ana Paula, a Lília, a Rose e também a Gabriela, que é uma menininha de 6 anos que também está passando pelo processo de leucemia e fez um transplante. Pedir pela saúde dela, que essa medula pegue, e para que Deus também dê força para os pais, né, para a família, e agradecer pela saúde da Belinha. A Belinha ainda está se recuperando, mas está bem melhor do que ela estava semana passada, tá? E aí tem os outros pedidos, aí você terminando e inicia os outros, tá bom, Quitéria? Coloquei no chat, Quitéria. O bicho que eu matei estava aqui, ó, e mordeu aqui. Deus maravilhoso, Pai poderoso, nós te glorificamos, ó Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Que nós somos pecadores, não merecemos, mas que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos tem abençoado, nos tem livrado de todo perigo. Muito obrigado, ó Deus, por cada família que está participando, ó Deus, e aquelas que não puderam participar, que o Senhor também visite, ó Deus, da mesma forma. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, pela melhora da Belinha, ó Deus, pela melhora do pulso do Sérgio, que estava com fratura, e graças a Deus, está consolidado. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Sérgio, na vida da minha família. Ó Deus, visita, Pai, a Rose, ó Pai, fortalece ela espiritualmente, que ela possa crer que Deus é um Pai poderoso, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Fortalece, ó Pai, tanto fisicamente como espiritualmente. Abençoa também a Ana Paula, meu Deus, na sua saúde também, que o Senhor abra uma porta de um novo tratamento para ela, porque o que ela estava fazendo não estava dando certo, está tendo rejeição. Ó eterno Deus, visita também a Lília, Deus, que é um problema sério também, Pai. Entre com a cura, Pai, mas contudo seja feita a tua vontade. Pai amado, Pai querido, continua abençoando, ó Deus, cada enfermo. Ser também, ó Deus, com aqueles, ó Deus, que estão muito atribulados, Pai, que o Senhor dê a paz.
Abençoa, Pai, as nossas famílias, meu Deus. Aqueles que estão com problema de relacionamento, que o Senhor anime, que o Senhor mude, ó Deus, essa situação. Ó Deus eterno, Deus querido, muito obrigado, meu Deus, pelo livramento que o Senhor tem dado para a minha família. Abençoa, meu Deus, em especial a vida do meu esposo, que o Senhor conceda a ele o dom, Deus, de perdoar, como o Senhor nos perdoa. Ó Jesus amado, abra a porta do emprego, a Deus, para o Eduardo também, o Mateus, da Zefa e tantos outros que se encontram desempregados. Pai amado, Pai querido, muito obrigado também pela casinha que a Daci conseguiu, o Senhor abriu essa porta para ela. E muito obrigado pelos irmãos que têm ajudado, a Deus, ela naquela mudança, Pai. Abençoa ela, dá a saúde da tua filha, coloca os teus anjos acampados ao redor dela. Ó Deus eterno, Deus querido, abençoa também, ó Deus, os pastores, os oficiais da nossa igreja, ser com o nosso irmão Elias também, na sua recuperação. Obrigado, meu Deus, pela cirurgia do irmão Chaves. Visita também o Felipe da Joelma, Deus, com um problema na sua perna, Deus, dá uma recuperação para ele. Ó Jesus amado, ser também, ó Deus, com os lares, meu Pai, todos da nossa igreja, todas as famílias. Ó Deus querido, Deus eterno, tudo isso, Pai, eu te peço, te agradeço, não porque mereço, mas no nome santo de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Senhor, venho apresentar também a Ti, Senhor, essas famílias diante do Teu altar, como a Quitéria bem apresentou. São grandes nossas atribulações, Senhor. Estamos aqui intercedendo um pelos outros. Pai, apresento também a família da Eliane, os seus vizinhos também, Senhor, as pessoas ali da cidade de Tiradentes, Senhor, que sofreu hoje com aquela chuva forte. Esteja cuidando, Senhor, de cada um ali, aquelas escolinhas também, Pai amado. Mas já te agradecemos, Senhor, porque muito que vimos ali, graças a Deus, nenhuma criança se machucou, nenhuma tia, ninguém estava trabalhando, Pai. Peço que estejam com eles, Senhor, cuidando de cada um, do lar de cada um, abençoando. Apresento também, Senhor, agora os pedidos de enfermidades, que são tantas, Pai amado, esteja com cada um, preparando boas pessoas para estar ajudando, cuidando. Apresento a veneranda, Senhor, a sua saúde, as suas dores nas costas, Pai, e também a sua vida, sua saúde mental, Pai amado, esteja com ela, guiando, dando entendimento, sabedoria, Pai. Coloque seus anjos ali, Senhor, para que ela possa ser liberta, Senhor, dessas dores, dessas enfermidades, Pai. Apresento também a tia Gabriela, essa menininha tão pequena, passando por todo esse sofrimento, Senhor. Esteja com ela, preparando bons médicos, Senhor, uma boa equipe, e cuidando também, Senhor, principalmente do coraçãozinho do pai e da mãe. Sabemos que não é fácil passar por tudo isso, mas que eles tenham força, Senhor, força em Ti. Porque sabemos que quando a gente se apega a Ti, Senhor, por mais que às vezes o problema é grande, Senhor, mas com o Senhor o fardo vai ficando leve, Senhor, porque temos que crer nas Suas promessas. E o Senhor fala que nós temos que crer no Senhor e que com o Senhor o nosso fardo fica mais leve, Pai amado. Senhor, apresento também a Andréia, né, que pediu aqui sobre a gravidez da sua irmã. Foi isso, Zé? Sim. Também esteja com ela, Pai amado, na sua gravidez, cuidando, que esse bebezinho venha ter muita saúde, Pai, trazer muita alegria para o lar, para a sua família, Senhor. Peço também por todas as famílias, Senhor, e casamento. Sabemos que o inimigo está aí, Senhor, querendo destruir as famílias, os princípios familiares, os princípios da Bíblia, Senhor, o que o Senhor prega, que o casamento, Senhor, que nós temos que estar casados para a vida eterna, Senhor, para sempre, mas hoje em dia não, Senhor, muitos casamentos, principalmente de cristãos, Senhor, sendo desfeitos, porque não tem mais temor, Senhor, e reverência a Ti, não buscam, Senhor, na Sua palavra e no Senhor ter paciência, entendimento e sabedoria, Senhor,
para as dificuldades que existem no casamento, as diferenças. Não, Senhor, acham que é mais fácil separar e procurar outra pessoa. Senhor, esteja em cada lar, Senhor, abençoando, mostrando a sua grandeza, dando força, Pai, para seguir, Senhor. E peço também pelos filhos, que cada vez mais tenham temor ao Senhor, que os pais e as mães coloquem mais estudo, Senhor, da palavra com a família, com os filhos, para guiar os seus filhos na sua palavra, Senhor, para quando vir algum problema, eles não se esqueçam, Senhor, que eles já ouviram essa palavra do Senhor dentro dos seus lares, Senhor. Cuida das nossas famílias, Senhor, cuida dos nossos pequenininhos, Pai. E principalmente, Senhor, dos lares, do casamento, porque precisamos, Senhor, ter casais firmados na sua palavra, Senhor, porque o nosso culto, o nosso evangelho, Senhor, começa dentro do nosso lar, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos, Senhor. Automaticamente nós temos um lar abençoado, um lar firmado no Senhor. Isso vai se refletir, Senhor, vai se refletir na escola, vai se refletir na igreja, vai se refletir no trabalho, vai se refletir na sociedade, Senhor. Não abençoe, Senhor. Não permita que o inimigo entre no casamento, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor. Essas pessoas que estão passando por dificuldade, por separação, Senhor. Não permita, Pai. Entre com uma providência, Senhor. Una novamente, Senhor, os casais que estão sendo desfeitos, Pai amado. Não permita isso, Senhor. Em especial, apresenta Andressa e o Juninho, Pai. Esteja com ele, Senhor amado. Dê entendimento para o Juninho, Senhor. Sabemos que agora, no momento, ele está cego. Mas poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor para se revelar. E ele vê novamente, Senhor, o caminho. Eu peço também que dê força para a Andressa, Senhor. Que ela não se desvie do caminho. Nos ajude também, Senhor, a poder estar confortando ela, a estar consolando, a estar com ela, Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai amado e querido, e já te agradeço por tudo que tem feito na minha vida, no nosso lar, na nossa igreja, em tudo, Senhor. Mais uma vez te agradeço, Pai. Muito obrigada. Tudo te peço em nome do seu Filho, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Guilherme, aí para finalizar esse momento de oração, eu queria pedir para você orar pelo nosso país, pelas nossas igrejas, né, em um todo, e autoridades, tá bom? Aí a gente já inicia com a palavra. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos, Senhor, pela vida, pela saúde. Somos gratos pelos livramentos, pelas proteções, pela providência, pelo teu amor leal. Somos gratos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e por isso não temos necessidade de coisa alguma. Mas, como igreja, Senhor, nós também queremos interceder. Queremos interceder pelo nosso país, pela nossa nação, pelo Brasil. Eu peço que o Senhor desvie o furor da sua ira contra a nossa nação. Senhor meu Deus, eu sei que temos vivido como nação uma vida de transgressão, rebelde, uma vida alienada dos teus princípios, dos teus valores. E é bem verdade, Senhor, que são muitos os ímpios e aqueles que vivem como seus inimigos, Senhor. Nós sabemos que quando o Senhor quer punir uma nação, o Senhor levanta líderes e governantes corruptos. E o povo tem sofrido. A nossa nação tem sofrido, Senhor. E isso, infelizmente, essas circunstâncias que vivemos, elas afetam as pessoas mais vulneráveis, Senhor. Os pobres, os órfãos, as viúvas. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu não peço que o Senhor desvie a tua espada contra os injustos, mas eu peço que o Senhor preserve o teu povo, Senhor. Preserve a tua igreja, Senhor. Preserve as tuas ovelhas, Senhor. E que o Senhor se compadeça, Senhor, e nos conceda um tempo de refrigério.
não apenas político, mas espiritual também, Senhor. Aviva a tua obra em nosso meio, Senhor. Desperta nossos pastores, nossos líderes, aqueles que têm voz, Senhor. Aqueles que falam para multidões, para se posicionarem contra tantas maldades, Senhor, tantas injustiças, Senhor. E também se posicionarem contra tantos enganos, Senhor. Meu Deus, levanta homens e mulheres que amam a tua palavra mais do que sua própria vida, que amam o Senhor mais do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Pessoas com um compromisso de fidelidade, até se necessário for, a morte, para pregar a tua verdade, Senhor, para pregar o teu evangelho, Senhor, para proclamar as boas novas da salvação. Eu peço que o Senhor olhe atentamente, com cuidado, Senhor, de forma particular sobre a vida de cada pastor, mas especialmente dos pastores que conhecemos, do nosso pastor, do conselho da nossa igreja e de toda a igreja espalhada por todo o mundo. Senhor meu Deus, conceda sabedoria a estes homens para conduzirem o teu rebanho, Senhor meu Deus. Que eles temam acima de tudo o Senhor, que é o bom pastor, o supremo pastor, o bispo das nossas almas. E que eles não se esqueçam do fato de que um dia haverão de prestar contas por todo o seu trabalho. Mas também permita, Senhor, que eles encontrem refrigério, Senhor, durante este ministério que não é fácil. Nós sabemos o quanto exige, Senhor. Nós sabemos o quanto eles são alvos, Senhor, de ciladas e armadilhas e ataques constantes preparados por Satanás e seus demônios. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre cada um o teu espírito de forma abundante. Permita que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Permita, Senhor meu Deus, que o Espírito governe nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, Senhor meu Deus, e nossos sentimentos também. Concede à tua igreja, Senhor, santidade, zelo pela santidade, perseverança e esperança. Nós oramos porque sabemos que todo o controle de toda a história de cada pessoa está nas tuas mãos e que o Senhor faz aquilo que lhe apraz, e isto já é suficiente para nós, Senhor. Que seja feita a tua vontade, isso nos basta, porque sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Senhor meu Deus, nós agradecemos pelo momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos reunidos. E eu peço que o Senhor continue em nosso meio. Que o Senhor visite a cada um que está nesse grupo, particularmente em seus lares, Senhor meu Deus. Que o Senhor olhe para cada um aqui, Senhor, e convença os nossos corações da necessidade de nos arrependermos e buscarmos ao Senhor. Continua falando conosco através da palavra, Senhor meu Deus. Usa a Jaqueline, que vai trazer uma ministração. Permita que, através dela, nós possamos receber a boa semente que é a tua palavra, mas prepara também os nossos corações, Senhor meu Deus. Prepara o nosso coração para que possamos ser solo fértil e frutificar para a tua glória. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Guilherme. Jaque, para ti, tá bom, minha irmã? A palavra. E aí, finalizando, você também já pode estar finalizando com uma oração, tá bom? De agradecimento à nossa reunião, tá bom? Obrigada, Jaque. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Para iniciar, eu quero ler um versículo com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Eu confesso que eu estou um pouco aflita, não só pela responsabilidade, né, de vir trazer uma palavra da parte de Deus, mas pela mensagem que eu vou trazer hoje.
no decorrer da mensagem vocês irão entender o porquê eu estou assim, um pouco aflita. Porque antes de trazer a palavra para vocês, eu me preparei, eu meditei, eu estudei, orei. Então, a palavra ela fala primeiro conosco, né? Então, vamos lá. Está escrito assim, apenas esse versículo para iniciar, mas depois eu vou usar outros com vocês, tá? De outros textos. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as religiões, todas as ideologias que nós vemos, que nós conhecemos, elas têm o seu símbolo, um símbolo visual. Irmãos, antes de eu começar, eu estou no meu computador hoje, tá? Então tá diferente para mim. Se caso acontecer alguma coisa, vão me sinalizando, pode inclusive interromper, tá? Me interromper para me avisar. Então a gente sabe que, na verdade, nós vemos que as religiões, ideologias hoje, elas têm um símbolo visual que exemplifica aí algum aspecto importante da sua história, da sua crença. Por exemplo, no budismo, eles têm como símbolo a flor de lótus. No judaísmo moderno, eles usam um escudo ou a estrela de Davi, que é um hexagrama formado pela combinação de 2 triângulos equiláteros. O escudo ele fala da aliança de Deus com Davi, de que o trono deste seria estabelecido para sempre, que o Messias viria de sua descendência. Então, o judaísmo moderno costuma usar esse símbolo. O judaísmo antigo não tinha símbolo porque eles tinham medo de quebrar, né, o segundo mandamento, que proíbe qualquer fabricação de imagens. Então, eles evitavam sinais e símbolos visuais. O Islã, por exemplo, eles têm como símbolo, pelo menos o da Ásia Ocidental, o crescente ou a meia-lua. Ideologias seculares, né, do nosso século, por exemplo, trouxe aqui como um exemplo o marxismo, eles têm o martelo e a foice. Eles adotaram aí pelo governo soviético lá em 1917. Então, o martelo e a foice representam o marxismo. Então, quando a gente vê esses símbolos, basicamente a gente já remete a alguma ideologia, a alguma crença. E o cristianismo, ele não é uma exceção quanto a possuir um símbolo visual. Só que a cruz, hoje nós sabemos que o símbolo do cristianismo é a cruz. Só que nem sempre a cruz foi o símbolo do cristianismo, né? Porque os cristãos, antigamente, eles eram perseguidos, né, de forma brutais. Então, eles foram submetidos a serem discretos, cautelosos, para evitar aí, a ostentar a sua religião. Então, a cruz, que agora é um símbolo universal do cristianismo, a princípio ela foi evitada. E não somente por causa da associação direta com Cristo que a cruz faz, mas também em virtude de uma associação vergonhosa, né? A cruz, ela remetia a isso, né? Uma imagem vergonhosa, porque era usada para a execução de criminosos. Então, historiadores encontraram nas catatumbas, que eram os sepulcros subterrâneos da periferia de Roma, antigamente, onde os cristãos, provavelmente perseguidos, eles se escondiam, eles encontraram os primeiros motivos dos cristãos parecerem ter sido pintados, né? Na verdade, pinturas evasivas. Eles pintavam um pavão, dizia simbolizar aí a imortalidade, ou uma pomba, encontrado louro de atletas, e também um peixe. Eu acho que até eu entendi por conta que o The Chosen, acho que a maioria aqui conhece, né? Usa aí o peixe como um símbolo. Para eles serem discretos, para eles se reconhecerem, eles tinham que fugir, eles tinham que se esconder, né? Então usava assim alguns símbolos. O emblema cristão, universalmente aceito, ele teria que, obviamente, falar a respeito de Jesus Cristo, né? Trazer algo bíblico, mas as possibilidades para isso eram enormes. Os cristãos, eles poderiam, por exemplo, ter escolhido uma manjedoura, onde o menino Jesus foi colocado.
Eles poderiam ter escolhido, por exemplo, um trono que para simbolizar a soberania divina, o qual João, em sua visão, viu, ou uma pomba para simbolizar o Espírito Santo. Então, qualquer destes símbolos teria sido apropriado para indicar um aspecto do ministério do Senhor Jesus. Mas, pelo contrário, o símbolo escolhido foi uma cruz, uma simples cruz. E parece certo que, pelo menos a partir do 2º século, os perseguidos, os cristãos, não apenas desenhavam ou eles pintavam e gravavam a cruz como símbolo visual da sua fé, mas os cristãos, eles também faziam um sinal da cruz em si mesmos e também nos outros. Então, a escolha que os cristãos eles fizeram da cruz como um símbolo da sua fé é ainda mais surpreendente quando nós nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Podemos compreender o porquê a mensagem da cruz que Paulo pregava era loucura para muitos, né? Em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo ele escreve isso, né? Que a mensagem da cruz era loucura. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar como Deus um homem morto, condenado como um criminoso e submetido a uma forma humilhante de execução? Essa combinação de morte, crime e vergonha colocava Jesus muito além do respeito e piorou de adoração. Assim pensavam-se, né? As pessoas, após ver que Jesus ele foi cravado em uma cruz. Só para vocês terem uma ideia, os cidadãos romanos, a não ser em casos extremos de traição, eles estavam isentos da crucificação. E se os romanos viam com horror a crucificação, da mesma forma também viam os judeus, embora por motivos diferentes. Os judeus eles não faziam distinção entre madeiro e a cruz. Eles automaticamente aplicavam aos criminosos crucificados a terrível declaração da lei de que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, que é o que está escrito em Deuteronômio 21, 23. Então, assim diz a lei, e é assim que os judeus entendiam. Então, eles não podiam crer que o Messias de Deus, ele morreria sob a maldição divina, pendurado no madeiro. Eles não poderiam conceber essa ideia. Então, de forma que, quer de criação romana, quer judaica, ou ambas, os inimigos do cristianismo não perdiam a oportunidade de ridicularizar a reivindicação de que a vida do ungido de Deus e salvador dos homens tinham acabado numa cruz. Essa ideia era loucura. Era loucura. Eles não poderiam conceber isso. Como que o Messias prometido, o ungido de Deus, morreria numa cruz? Passaria por tal humilhação. Os inimigos do evangelho não partilhavam e nem partilham dessa perspectiva até os dias de hoje. O islamismo, por exemplo, ele rejeita a cruz, declara que é inapropriado que um grande profeta de Deus chegasse a um fim tão vergonhoso. O Alcorão não vê a necessidade nenhuma da morte de um Salvador que tirasse os pecados. Os hindus, por exemplo, embora eles possam aceitar a historicidade, né, a história que realmente conta, que realmente traz a veracidade de que Jesus ele existiu, de que Jesus morreu numa cruz, embora eles aceitam essa história, essa veracidade, eles rejeitam o seu significado salvador. Nietzsche, que é um filósofo muito conhecido e ateu, assim como outros filósofos, eles rejeitou o cristianismo por causa da sua fraqueza. Assim disse Nietzsche.
e outros filósofos também. Então, eles achavam o cristianismo fraco, Jesus fraco, os cristãos fracos. Então, eles rejeitaram o cristianismo por conta disso, por conta da sua fraqueza, diziam eles, né? Só que os apóstolos, eles conheciam muito bem essa lei e a sua implicação de Jesus morrer sob a maldição divina. Eles conheciam a lei que o judeu conhecia, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Contudo, em vez de calar esse fato, eles deliberadamente chamavam a atenção do povo para este fato. E é por isso que eu comecei lendo aqui o verso 2, do capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Onde Paulo, ele fala: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Assim, evidentemente, eles não se envergonhavam de proclamar isso, assim como hoje nós não nos envergonhamos. Eles não pensavam que Jesus, em sentido algum, ele merecia ser amaldiçoado por Deus. Pelo contrário, eles compreenderam que foi a nossa maldição que ele levou. É certo que Paulo e Pedro, eles afirmaram essa doutrina claramente em suas cartas. Né? Paulo, na carta aos Gálatas, por exemplo, ele disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. E Pedro, o apóstolo Pedro, também escreveu lá em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, essa foi a pregação dos apóstolos, o entendimento, a base da igreja que hoje nós temos também. Então, essa era a mensagem. Jesus Cristo, Jesus crucificado. E hoje eu vim aqui, eu iniciei dessa maneira, não apenas para lembrar a vocês que a cruz, ela é o símbolo do cristianismo, mas que a cruz é o próprio centro da mensagem cristã. A cruz, ela molda a identidade cristã, ela influencia a nossa adoração, ela define a nossa missão neste mundo. E, infelizmente, hoje, muitos púlpitos não têm a centralidade da cruz de Cristo, não pregam sobre a cruz, não falam da cruz. Não falam da cruz. E quando se fala na morte de Jesus, as pessoas elas já não têm mais a sensibilidade para entender esse fato. Jesus morreu, aí os irmãos, glória a Deus, mas não param mais para pensar neste fato, não param mais para meditar na cruz de Cristo. Nós acabamos por diminuir algo que é completamente importante, que é a crucificação. E é o que eu quero falar um pouco hoje com vocês. E para dar continuidade, eu quero agora ler Isaías 52, o verso 14. Isaías 52, o verso 14. Não sei se o irmão Chaves vai colocar. Colocou. Deixa eu ler na tradução que o irmão colocou. Como muitos ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é o que está escrito logo no início. Como muitos ficaram pasmados. No original, essa palavra, ela traz a conotação de horror. Fala de um choque tão profundo, essa palavra ela traz a ideia de um choque tão profundo que leva à perda de controle de todas as capacidades racionais. E poderia ser traduzido, por exemplo, essa palavra pasmado como anestesiado,
petrificado, paralisado. Traz essa ideia, sabe? Uma pessoa que fica anestesiada diante de um horror, de um choque que ela tem. Essa é a ideia. E aí, continua o versículo. Como muitos ficaram pasmados diante dele, aqui é como se estivesse descrevendo as pessoas que estavam ali, assistindo a crucificação de Jesus, assistindo o processo de Jesus até mesmo antes da crucificação. Por que ficaram pasmados? Que a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Em outras palavras, ele estaria tão desfigurado pelos sofrimentos que lhe foram infligidos que o seu rosto e corpo nem sequer pareciam humanos. Só para os irmãos entenderem, aqui Isaías 52 e Isaías 53 descreve a crucificação de Jesus, descreve os sofrimentos de Jesus e descreve também, após isso, a sua glorificação. Então, milhares e milhares de anos antes, o profeta Isaías, usado por Deus, ele já descreveu a crucificação de Jesus, o que Jesus passaria, tá? Então, aqui ele está descrevendo. Como é maravilhoso, né, a palavra do Senhor. Antes até mesmo de sequer algum homem imaginar esse processo, essa morte pela crucificação, o profeta ele já estava aqui descrevendo, e o Salmo 22 também, que daqui a pouco eu vou ler com vocês. Mas aqui, então, ele está descrevendo o sofrimento de Jesus. Então, Jesus ele ficou irreconhecível. As lesões e a desfiguração vistas aqui são uma descrição do que aconteceu imediatamente antes da crucificação do nosso Senhor, enquanto ele estava sendo julgado. A desfiguração de Jesus, ela começou primeiramente, voltando um pouquinho mais para trás, antes da crucificação, no Getsêmani, na noite em que ele foi traído e preso. As Escrituras descrevem a profunda angústia interior e a exaustão física experimentada por Jesus. O Filho de Deus, em sua pureza, contemplou o pecado e a separação de seu Pai. Ele literalmente, a Bíblia descreve que literalmente Jesus, ele suou sangue ao pensar no que sofreria em favor dos pecadores. É por isso que Jesus orou por 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. O cálice, ele se refere à ira de Deus. No cálice continha a ira de Deus, Pai, que Jesus haveria de beber. É por isso que ele já começa em profunda angústia e agonia, e foi tanto que ele soou sangue. Mas o que o deixou com a aparência tão desfigurada e irreconhecível como homem, logo após o Getsêmani, quando ele foi preso, traído, foram as muitas torturas que a Jesus foram infligidas por aqueles que o mataram. Nós sabemos pelos relatos evangélicos, né, pelo relato bíblico, que Jesus ele foi ferido na cabeça, cuspido, escarnecido, açoitado, ele foi espancado e maltratado pelos principais sacerdotes, está lá descrito em Mateus 26, pela guarda do templo e pelos romanos. Além disso, houve a terrível flagelação que lhe foi imposta sob as ordens de Pilatos. E eu quero descrever aqui o flagelo romano como ele era. O flagelo romano era uma punição tão severa que ele colocava a vida em risco, a vida de quem seria flagelado. A vítima era chicoteada
impiedosamente com um flagelo. Um flagelo nada mais é do que um chicote curto, que consistia em um cabo de madeira, a qual eram amarradas longas tiras de couro. E cada tira tinha pedaços afiados de ossos, de ferro, que eram mantidos no lugar por nós que eram dados a uns 5 ou 10 centímetros de distância um dos outros, ao longo de cada tira. Então, a vítima era amarrada a um poste com as mãos na cabeça, acima da cabeça, e os pés, eles eram suspensos no chão, esticando o corpo ao máximo. E à medida que os fios cortantes dos flagelos rasgavam as costas, os músculos iam sendo dilacerados. As veias cortadas e os órgãos internos chegavam a ser até mesmo expostos. Tão devastador era o trauma infligido que, por vezes, esse processo de flagelação era fatal. Mas quando era uma vítima que estava sentenciada à crucificação após a flagelação, o oficial, né, o executor que empunhava o flagelo, ele era habilidoso, então ele sabia exatamente como ele aplicaria esse instrumento de maneira que ele fizesse que doesse, que maximizasse as dores e as lesões, mas que ainda assim mantivesse a vítima viva ainda para passar pelo processo da crucificação, para que a sentença da crucificação pudesse ser ainda cumprida. E foi o que aconteceu com Jesus, foi o que fizeram com Jesus. Ele não tinha só o momento da flagelação, ele ainda tinha que ser executado numa cruz. É por isso que a crucificação era a forma mais brutal de execução pública naquele tempo, já concebida. Por quê? Porque os ferimentos infligidos eram indescritivelmente violentos. Só que a narrativa no Novo Testamento, irmãos, elas fazem poucas menções aos ferimentos reais que Cristo sofreu. Não dá com tanto detalhes, né? Após a ressurreição, o próprio Jesus, ele falou das feridas que ele tinha em suas mãos e do seu lado. Mas o Novo Testamento não tenta descrever em detalhes a gravidade dos ferimentos de Jesus. Só que qualquer um dentro da influência romana naquele tempo já estava familiarizado com o terrível dano causado ao corpo de uma pessoa pela crucificação. Eles estavam acostumados, eles assistiam crucificações. Não foi só Jesus que foi morto, não foi Jesus, na verdade, o primeiro a ser morto daquela forma, né? Portanto, as profecias, embora, na verdade, o Novo Testamento não traz com tanto detalhes, mas as profecias do Antigo Testamento sobre a morte de Cristo, elas nos dizem mais sobre os ferimentos humilhantes que Jesus sofreu. Elas nos dizem mais até mesmo do que o Novo Testamento. Por isso que eu li aqui com vocês esse verso de Isaías 52:14, que é a descrição mais exata da Bíblia sobre a extrema desfiguração do nosso Senhor. Seu rosto estava tão desfigurado que ele não parecia mais ser humano. O Salmo 22, ele fornece ainda mais insights sobre o que Jesus ele suportou na cruz. O Salmo, ele começa com as próprias palavras que Cristo proferiu lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo, ele também cita as palavras daqueles que zombaram do Salvador quando ele ficou pendurado lá. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Portanto, nada pode haver de dúvida sobre a quem o Salmos 22 está se referindo. É o próprio testemunho de Cristo sobre a cruz,
dado a nós profeticamente em um salmo que foi escrito pelo menos 1000 anos antes de ter se cumprido. O salmo está escrito, Salmos 22, do verso 14 ao 17. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Eu acabei de ler Salmos 22, do verso 14 ao 17. Esse texto ele descreve a crucificação de Cristo com uma incrível precisão. Embora tenha sido escrito séculos antes, como eu falei, que alguém pensasse em executar criminosos daquela maneira. As perfurações das mãos e dos pés referem-se aos pregos usados para prender a Jesus na cruz. Os ossos aqui, no Salmos 22, os ossos de Jesus, eles teriam sido, está descrevendo, porque os ossos de Jesus, eles teriam sido deslocados quando, depois dele ter sido pregado na cruz, os carrascos que faziam a execução, eles levantaram a cruz e depois a deixaram cair dentro de um buraco. Eles cavavam um buraco fundo, o suficiente para permitir que a cruz ela ficasse de pé após eles pregarem a pessoa na cruz. E isso ocorria um impacto. O impacto estridente dos ossos teria deslocado as articulações do corpo inteiro. Os ossos, eles podiam ser contados, porque aquele trauma extremo e a desidratação deixaram-o numa figura praticamente esquelética. Ele foi contado entre os transgressores. Isso é precisamente o que os relatos evangélicos descrevem. A frase, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, é a própria imagem que se obtém de descrição de João, da cena em que um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. E só para finalizar todo esse momento de crucificação, eu quero ler o que um líder de uma igreja inglesa lá do século XIX, chamado Frederick Farrer, ele escreveu. Ele escreveu relatando a descrição dos horrores da crucificação. Ele escreveu o seguinte: na cruz, as torturas eram insuportáveis e, com o passar do tempo, iam ficando cada vez mais alucinantes. As infelizes vítimas permaneciam vivas, seguindo lentamente para uma morte cruel e intolerável. Muitas vezes elas eram levadas a suplicar, a implorar aos carrascos que tivessem piedade e pusessem fim naquela angústia terrível demais para suportar. Porque as vítimas, elas ficavam conscientes até o último suspiro. E geralmente com lágrimas, em situação de profunda miséria, suplicavam aos seus inimigos o inestimável benefício da morte. De fato, a morte por crucificação parece incluir tudo o que a dor e a morte podem causar de horrível e medonho. A cruz causava vertigem, cãibra, sede, fome, insônia, febre traumática, tétano, vergonha pública, longa permanência de tormento, horror da antecipação, necrose de feridas não curadas, todas intensificadas ao máximo.
mas não chegando ao ponto de dar o alívio da inconsciência da vítima. A posição antinatural na qual os crucificados eram colocados tornava cada movimento doloroso. As veias dilaceradas e os tendões esmagados pulsavam com angústia incessante. As feridas inflamadas pela exposição gangrenavam gradualmente. As artérias, especialmente as da cabeça e do estômago, ficavam inchadas e entumecidas com sangue represado. E enquanto cada um desses sintomas desesperadores continuavam aumentando gradualmente, foi-lhes adicionado o sofrimento intolerável a uma sede ardente e premente. E todas essas complicações físicas causavam excitação e ansiedade internas, que tornavam a perspectiva da própria morte, esse terrível inimigo desconhecido, diante do qual o homem geralmente estremece, algo ameno, libertador e até atrativo. Vocês percebem, irmãos? O que era a crucificação? As pessoas que eram submetidas a essa forma de morte, eles desejavam a morte e eles achavam que a morte seria algo muito melhor, atrativo e libertador, por conta da tamanha dor que eles sentiam. Nós que costumamos temer a morte porque é desconhecido para nós, nós não sabemos como que era esse momento. Não deve ser bom, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então não é um processo agradável. Mas até mesmo a morte era desejosa naquele momento, como sendo algo libertador, de tanta dor que os crucificados eles sentiam. E por que eu descrevi tudo isso? Porque eu quero que você se sinta mal? Sim, eu quero que você se sinta mal. Eu quero que você fique chocado? Sim, eu quero que você fique chocado. Porque tudo que Jesus passou, que eu descrevi aqui, foi por minha culpa, foi por sua culpa. Isaías 53, no verso 5, está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Hoje as pessoas não entendem, até mesmo nós banalizamos o pecado. Nós banalizamos a gravidade do pecado que levou Jesus para esse sofrimento. A própria palavra pecado hoje, ela desapareceu do vocabulário da maioria das pessoas e dos púlpitos hoje nas igrejas. Porque não querem mais falar do escândalo da cruz, não querem falar o porquê Jesus foi para a cruz em a gravidade do pecado, porque é muito mais agradável amaciar egos de que você tem que receber o melhor, ter o melhor ano da sua vida, e bibibi, e bobobó, porque Jesus ele vai cumprir todos os seus sonhos. É mais palatável esse tipo de mensagem, enche igrejas, esse tipo de mensagem. Não querem falar do escândalo da cruz, não querem falar o que levou Jesus para a cruz. Sabe por quê? Porque Jesus ele não foi para a cruz por conta da traição de Judas, ou por conta da covardia de Pilatos, ou por conta dos religiosos, do povo que não creu em Jesus, da maldade deles. O que levou Jesus Cristo para aquela cruz foi os nossos pecados.
O Novo Testamento, ele emprega pelo menos 5 palavras gregas principais para o pecado. A mais comum dessas palavras é hamartia, que descreve o pecado como um não atingimento do alvo. Imagine aqui que minha mão é um alvo. Os seres humanos não apenas errou o centro do alvo, mas nós erramos qualquer parte desse alvo, não acertamos em nada. Fracassamos em alcançar o objetivo. Pecado é errar o alvo. Outras palavras para o pecado têm tradução também de transgressão, transgressão da lei, de ir além de um limite que é conhecido, que é estabelecido. A falta de lei, o desrespeito, a violação de uma lei que é conhecida. Um padrão a que falhamos em atingir. Nós falhamos completamente em atingir esse padrão. Sabe a linha de cruzada? Nós ultrapassamos a linha. Nós fomos além. Isso que é o pecado, é ir além. Nós transgredimos a lei de maneira tal que nós fomos muito além. E sabe qual que é o padrão? O padrão é o que Deus estabeleceu. O ideal foi estabelecido por Deus. É Deus em quem colocou o padrão. E nós encontramos o padrão na sua lei moral, que expressa o seu caráter justo. Então, cada pecado é uma quebra do que Jesus chamou de o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós não apenas fracassamos em amar a Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, acima de todas as coisas. Nós não falhamos apenas nisso, mas nós também falhamos, nós recusamos a obedecer, a reconhecer Ele como Criador e Senhor. Eu estou falando de nós, eu estou falando da humanidade, tá? De maneira geral, do pecado do ser humano. Sem Cristo. Nós, como seres humanos, nós falhamos, nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós rejeitamos a posição de dependência que o fato de sermos criados envolve. Nós procuramos ser independentes de Deus. O ser humano, a raça humana, ela quer ser independente de Deus. E pior ainda, ousamos proclamar a nossa auto-independência, nossa autonomia, o mesmo que reivindicar a posição que somente Deus pode ocupar. Nós queremos ocupar o lugar de Deus. Nós queremos reivindicar um lugar que só pertence a Deus. E o pecado, ele não é só um lapso lamentável de padrões convencionais. A sua essência, a essência do pecado é hostilidade para com Deus. E manifesta em rebeldia ativa contra Ele. Manifesta a rebeldia contra Ele. Os seres humanos querem se livrar de Deus como Senhor, a fim de colocar-se a si mesmos no lugar de Deus. Talvez seja por isso a profunda relutância, talvez seja a profunda relutância de encarar a gravidade do pecado que tem levado a sua omissão no vocabulário de muitos. As pessoas não querem encarar a gravidade do pecado porque não querem falar de coisas ruins. Deus me livre de falar de coisas ruins. Pecado o quê? Oi? As pessoas fazem músicas colocando o nome ali, letras, com pecado, como se desse bom dia, como se fosse algo natural. Tratam o pecado como se fosse algo natural. Até mesmo nós, cristãos, muitas vezes não banalizamos a gravidade do pecado. E eu estou falando isso porque tem pessoas que falam, mas Deus não podia simplesmente perdoar?
depois de ouvir toda a descrição de que Jesus teve mesmo que passar por isso, gente, é sem necessidade, porque Jesus passou por tudo isso, é só Deus perdoar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, eu já estou caminhando para o final. Hoje a gente está passando do horário, mas a palavra foi entregue a mim um pouquinho mais tarde, mas eu já estou caminhando para o final, irmãos. Imagine que você está diante de um juiz. Imagine que você está assistindo a punição de um homem que estuprou e matou uma criança. E aí o juiz que está ali para sentenciar, vendo todas as provas de que ele estuprou e matou, simplesmente decide perdoar. O juiz simplesmente decide perdoar esse assassino, esse estrupador. Como você reagiria? Como você acha que as pessoas vendo isso, nós seres humanos reagiríamos? Nós sendo pecadores, nós não admitiríamos tal ato. Nós consideraríamos esse juiz perverso, porque ele não puniu o mal. Ele simplesmente escolheu perdoar. A mesma coisa é Deus, irmãos. Se nós que somos miseráveis pecadores conseguimos entender que o mal ele precisa ser punido, imagine um Deus justo, santo. Deus não podia simplesmente ignorar ou tolerar o pecado sem que houvesse justiça. A sua natureza, a natureza santa de Deus e justa, exige que o pecado ele seja punido. Se Deus simplesmente perdoasse sem exigir o pagamento pelo pecado, ele deixaria de ser justo. E Deus é o juiz perfeito e não pode agir contra a sua própria justiça. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, como ninguém poderia pagar esse preço. Jesus morreu como nosso substituto. E para que fique claro, não poderia ter sido ninguém. Deus não poderia ter criado mais um Adão sem pecado. Não poderia ser nenhum homem, por mais bom no nosso padrão humano que fosse considerado. Tinha que ser Jesus, porque Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Somente um homem poderia morrer, mas somente Deus poderia vencer a morte, ressuscitar, e somente Deus poderia satisfazer a Deus. Então, sim, tinha que ser Jesus, ele era o único substituto. É por isso que ele foi o nosso substituto. Todo aquele horror que eu descrevi para vocês da crucificação era para mim, era para você, mas Jesus foi em nosso lugar. E para finalizar, eu só quero trazer uma última exemplificação. Imagine que você tem uma dívida de trilhões, de $1 trilhão. Eu acredito que ninguém aqui tem esse dinheiro. Se tiver, me empresta. Mas eu acredito que ninguém tenha. Imagine que você tem essa dívida, é uma dívida que você não consegue pagar. Ainda que você passe todos os dias da sua vida buscando, trabalhando para juntar dinheiro, ainda que você ajuntasse todo o dinheiro da sua vida, você não conseguiria ajuntar esse valor para pagar. Jesus, ele, quando morreu na cruz, em nosso lugar, ele quitou essa dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. O seu saldo na conta estava completamente negativo. E Jesus foi lá e quitou esse seu saldo negativo. E não só isso, ele ainda colocou um saldo na tua conta. Ele, além de pagar a tua dívida, ele colocou um saldo a mais. Porque Jesus, ele levou os nossos pecados. E com isso, ele não só levou os nossos pecados, mas ele colocou a justiça dele em nós, fazendo com que nós pudéssemos, então, ser justificados, declarados justos diante de Deus. Fazendo, então, com que Deus pudesse agora nos perdoar.
é o que Jesus fez por mim e por você. Irmãos, eu ainda tinha algumas coisas, mas eu vou finalizar aqui porque vai terminar muito tarde. Mas eu quero que você reflita nisso. A maioria aqui já é cristão. Permita com que essa mensagem seja o centro das suas pregações, do seu evangelismo. A mensagem da cruz. Não banalize o pecado. Não ache o pecado algo normal. Ele levou o nosso amigo, o nosso Senhor, para uma cruz. E você que ainda não serve a Jesus, você que ainda não serve a Cristo, entenda que a morte de Jesus é para aqueles que creem, a eficácia é para os que creem. Você precisa crer, você precisa correr para Jesus, porque os méritos repousam somente nele. Todas as religiões desse mundo têm algo em comum. Elas pregam que o ser humano precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação. É o ser humano que precisa ofertar, apaziguar a ira da deidade ofendida. O cristianismo não. O cristianismo é o único que Deus executa a sua justiça, mas o próprio Deus é quem levou, é quem pagou o preço. Ele é quem deu a oferta, o sacrifício, não nós. Só que você precisa crer. Então creia. Porque se você não crê em Jesus, os méritos dele não vai sobre sua vida. E você está a caminho do inferno. A caminho do inferno, Jesus Cristo é o único que pode quitar a sua dívida. E se Jesus não pagar a sua dívida, é você quem vai pagar quando você morrer e se encontrar com Deus. Então creia. Essa mensagem que eu trago para os irmãos, eu agradeço por vocês terem tido a paciência de ficarem até aqui. Que Deus abençoe vocês. E faremos então agora uma breve oração para encerrar. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo que fez por nós. Eu peço, Senhor, para que não nos deixe sermos conformados com os pecados, Senhor. Permita com que essa mensagem ela crave a tal ponto em nossos corações que dia após dia a gente venha se lembrar da obra vicária. O Filho de Deus pregado numa cruz não é uma mensagem de simples glória a Deus, alegria, mas a gente tem que enxergar que esse fato aconteceu e que foi terrível. Um pai entregou o seu filho para morrer, meu Deus. Que isso traga mudança em nós, que isso traga santificação em nós todos os dias, Senhor. Nos ajude a compreender esse fato. Sim, nós somos alegres pelo que o Senhor fez. Isso é motivo de te agradecer, de glorificar o teu nome, mas que isso seja motivo de reflexão e de mudança, Pai. Crave essa mensagem em nossos corações. Não nos deixa viver acostumados com o pecado, Senhor. Pelo contrário, nos ajude a viver uma vida que entenda a gravidade do mesmo. E que essa mensagem a gente possa pregar para os que estão ainda perdidos, que precisam entender que é a cruz de Cristo a resposta para a salvação humana. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Amém.